E é com um prazer muito grande que eu recebo hoje no Muda Mundo Tamo Junto o professor Robson de Brito. Ele é professor do ensino médio, mora numa cidade linda, Diamantina, em Minas Gerais, e nós somos colegas, né, Robson? Eu tenho a honra de estar participando de um curso, e eu diria que nós dois estamos um pouco infiltrados, porque agora a gente está num curso sobre racismo e antirracismo na infância, voltar à educação infantil. Eu não sou professora, e você é professor de ensino médio, pura infiltração. Robson, prazer conversar contigo. Conta pra gente, começa contando assim, por que tu escolheste essa profissão, ser professor? Ou foi ela que te escolheu? Olha, eu tento ser muito racional quando eu sou questionado em relação a isso. Eu optei em ser professor. Mas eu optei em ser professor não por conta da própria atuação do magistério. Eu comecei a minha formação como jornalista, estudei, entrei muito jovem na universidade, trabalhei durante alguns anos na área, e eu sempre quis escrever. Tanto que eu tenho uma paixão por isso, tenho uma biblioteca na minha casa, que eu acabei montando no decorrer dos anos. Então, escrever que sempre foi o meu ímpeto, né, de produção. Ao terminar jornalismo, eu percebi que eu ainda não estava capacitado para escrever o que eu queria, e mesmo trabalhando na área, então fui fazer uma segunda graduação, que foi a graduação de letras, onde eu já tinha uma paixão pela literatura, acabei me aproximando mais, e fiz depois uma pós, e aí surgiu o mestrado. Durante esse percurso de duas pós que eu fiz antes do mestrado, eu tive a possibilidade de ir para a sala de aula. Primeiro, porque eu fui fazer licenciatura em letras, então eu pensei, vou lá conhecer, eu tenho que fazer estágio mesmo, então vou aproveitar ao máximo. E aí eu percebi duas coisas que para mim é muito importante e muito cara na minha vida. A sala de aula, ela nos rejuvenesce, porque eu estou em contato com a nova safra de brasileiros, com a nova safra de seres humanos, e segundo, que eles me nutrem desse novo tempo que surge através deles. E eu, como um propenso escritor, preciso disso. Porque eu tenho a minha trajetória da minha era, agora que isso pipocou na internet, o grunge, né? Eu sou um grunge assumido, né? Então eu vim dali da década de 90, década de 80 e 90, com a minha geração, mas a nova geração, que é uma geração virtual, que é uma geração tecnológica, que é uma geração despreendida com alguns valores, eu não faço parte. Então, eu não teria como entender. Então, quando eu percebi isso, eu falei, eu preciso ser professor. Porque, sendo professor, eu tenho a possibilidade de estar em contato com a língua, porque eu sou professor de literatura, produção de texto e metodologia científica. Então, vou estar em contato com a língua, que é o que eu gosto, sairei rejuvenescido pelos meus alunos e também saberei como lidar com esse novo mundo que vai ser produzido por essas pessoas. Uma vez no doutorado, no mestrado, e agora me preparando para o doutorado, eu percebo que a minha atuação como professor secundário, ela é fundamental. Principalmente porque nós temos no nosso país um certo desprezo para as educações básicas no ensino inicial, fundamental e secundário, ali o ensino médio. Olham-se sempre como o profissional da área da educação como aquele universitário. E o profissional dessas outras educações como secundário. E ele é fundamental, essencial para a formação do país. Então, eu busquei formatar a minha formação para atender esse público e as minhas necessidades pessoais, que é do ato de escrever. Então, eu digo que eu optei ser professor para me auxiliar com o tempo, para rejuvenescer, já que né, os comprimidos não vão ser suficientes para mim, porque a idade vai bater, e segundo, para conhecer essa nova geração. E está funcionando, né, Robson? Não vou perguntar quantos anos tu tens, mas com certeza tem muito mais do que parece. Eu vou começar a dar aula, eu acho.
Eu tenho Que até legal. alguns amigos que falam, olha, eu não sei como você consegue, porque eu trabalho em sala de aula sempre trazendo uma vivacidade. Eu digo para os meus alunos que eu tenho que me divertir, e eu tenho que me divertir mesmo. Eu trato do jogo da sala de aula como um jogo de brincadeira, onde transmitir o conhecimento tem que ser aprazível para o aluno e para mim. Porque quanto mais eu torno agradável o ambiente, agradável aquilo que nós estamos aprendendo, mais ele se prende a mim, mais ele se abre também a esse novo conhecimento e a pessoa que é o Robson, e mais eu me sinto livre para poder trabalhar com eles temáticas que às vezes são sensíveis, que às vezes vai até mesmo agredir a sua visão de mundo, a sua religiosidade ou aquilo que ele aprende na sua casa. Então, quando eu tenho essa maleabilidade maior, eu consigo trabalhar de temas pesados sem que ele se sinta agredido. E aí ele consiga fazer uma reflexão, porque foi alguém que o acolheu, que foi bacana, que riu com ele, que falou sério nos momentos certos. Então, eu acho que isso que traz esse rejuvenescer. Porque eu tenho amigos que falam, nossa, não sei como você aguenta, eu saio da sala exaurido. Aí é claro, porque você dá muita energia. A gente tem que tirar a energia dessa molecada. Eles que têm energia. Robson, você falando, eu fico pensando assim, nossa, o poder, como ser professor é potente, né? Talvez seja a atividade humana mais transformadora, mais poderosa e também de maior responsabilidade, né? Porque apesar desse descaso com a educação, né, que a gente não vai comentar, mas enfim, que a gente vive, essa desvalorização, como tu disseste, né, do professor, especialmente do professor da educação básica, né, como se fosse uma atividade menor. A gente vê isso muito presente, né, principalmente nas elites, em que os jovens não querem ser professores, isso não é uma referência, né, não é uma possibilidade, né, de carreira, quando deveria ser exatamente o contrário, né? Ser professor assim, é uma honra, é um desafio e é uma responsabilidade. Mas apesar desse descaso de tudo isso, quando fecha a porta, o professor que quer, ele pode transformar muito e colaborar muito para a gente talvez caminhar um pouquinho mais em direção ao país que a gente gostaria, né, Robson? Você usa bastante esse teu poder, né? Eu sou bem sedutor. Eu uso bastante mesmo. Mas você falou uma coisa aí que é muito importante. Eu vejo o professor, ele pouco acolhido no sentido, primeiro, a própria sociedade, por conta do desprestígio que se criou, e eu não consigo imaginar em qual momento que nós passamos a olhar o professor meio envesado, né? Porque todos têm um contato com o professor na sua vida. Claro, vai ter professores que você vai ter mais carinho, mais apreço, outros nem tanto, mas em dado momento da sua vida você vai ter aquele professor que vai te dar aquele clique. Então, eu fico sempre me questionando como é que nós passamos a olhar para esse profissional não como um contribuinte, não como parceiro. Mas eu me retrocedo e vejo também pela minha atuação, pela atuação dos meus colegas da área, o quanto que nós não somos acolhidos. Acolhidos tanto pela sociedade, quanto pelos próprios pais, quanto pela coordenação pedagógica e direção das escolas, que isso acontece frequentemente, como se fôssemos apenas reprodutores, tecnicistas de um manual que teria que ser lido e aplicado somente, quando isso não acontece. Eu, por exemplo, tenho alunos que eu dei aula que são meus amigos até hoje, que já estão entrando no doutorado. Alguns avançaram o grau de estudo a mais do que eu, né? E a gente é parceiro, a gente conversa. Tenho aqui na cidade alguns que entraram na universidade e que, nossa, eles fazem festa e a gente vai lá comemorar junto, porque o professor, ele acompanha. Nós, do ensino básico, somos o orientador que todos acham que vão encontrar na universidade. Porque na universidade, o profissional universitário vai olhar para você quase que já formado.
Você vai ter que caminhar sozinho, ele vai só te mostrar o caminho. O professor do ensino básico é ele que é o orientador, que vai lá, que acompanha, que quer saber como que é o estado de espírito físico desta pessoa para poder desenvolver-se intelectualmente. É aquele que vai apontar os erros, elevar as suas qualidades. E aí vem o que você falou, o nosso poder é um poder mesmo muito grande, destrutivo. E é pernicioso quando nós vemos que os profissionais, ou melhor, que há profissionais que não entendem que nós precisamos, sim, formar uma sociedade técnica, mas também formar uma sociedade mais democrática, mais acessível às diferenças e que consiga dialogar. Por isso que é muito pernicioso quando nós vemos, por exemplo, profissionais que elevam status ideológicos, sejam eles religiosos ou políticos, a um patamar acima da visão educacional. E qual é a visão educacional? O A e o B, para que o C, o aluno, tenha a sua própria compreensão. Mas para ele ter isso, nós precisamos mostrar esses lados. Então, é aí que está o poder do professor. No momento que a gente conseguir conciliar essa visão na nossa sociedade de que a escola, seja ela em qual nível for, do básico ao universitário, é um contribuinte para a formação, e quando nós falamos formação, queremos trazer um arrojo completo para esse indivíduo, cultural, político, religioso, espiritual, individual, humanístico, tecnicista da área das humanas, das exatas, nós poderemos dizer, agora nós estamos fornecendo um indivíduo completo para a sociedade. No momento que a escola é podada, em que o profissional é podado, isso não vai acontecer. Você está falando de um desafio, parece enorme, né? Primeiro que a gente aprende, né, de forma, ou não aprende, né, de forma compartimentada, né? São gavetas, são coisas que não se conectam, né? Um assunto, eu mesmo estudei química, nunca entendi para que serve isso, né? E depois a gente começa a descobrir, nossa, né, a física, porque eu sou das humanas, sempre fui, né? Sempre adorei português, literatura, história. Mas se eu tivesse tido uma formação diferenciada, eu tenho certeza que eu teria desenvolvido, né, e entendido melhor a natureza e vários fenômenos, se a minha educação fosse mais integral, se me vissem como um ser humano inteiro, que é um pouco isso que está dizendo. Sim. E também é uma questão de cidadania, né? Esse ser humano inteiro capaz de tomar decisões melhores e especialmente capaz de dialogar, que talvez seja o que menos tem acontecido, né, Robson? O que eu mais sinto falta, assim, nossa, é um desafio muito grande. A não fala com B e é sempre ou, né? E eu acho que uma sociedade que a gente quer tem que ser E, né? E não ou. Qual é o caminho? Tu fazes isso a partir do teu exemplo, das tuas provocações, da tua coragem em sala de aula, né? A gente faz um pouco isso quando a gente compartilha com outros professores. O Muda Mundo procura valorizar a atividade do professor como a mais importante do mundo, eu não tenho dúvida disso. Assim, é um trabalho de formiguinha, é uma gotinha ali, uma gotinha aqui. Mas o que mais que a gente poderia fazer? E como tu achas que a gente poderia fazer essa militância para que isso tomasse corpo? Porque a gente está falando de uma coisa tão linda que é oferecer a possibilidade que os nossos jovens, né, a possibilidade que talvez nós não tenhamos tido, de ter uma formação plena, integral, com direito às suas escolhas, à sua religião, né, aos seus direitos, com os seus deveres, enfim. O que você acha? Eu sei que é um tema complexo, né? Mas o que você diria? Olha, até agora eu apresentei o macro. Então, falando assim, quem não for da área vai pensar, meu Deus, esse cara, o que ele está falando? Que mundo é esse? Então, agora eu vou fazer o micro. Eu vou te responder com os exemplos que eu tenho e que eu faço. Eu tenho uma colega de trabalho especificamente da área de química, a professora Carla. Ela é divertidíssima em sala de aula. Primeiro que ela gosta da área, né? Isso já é um diferencial para ela. E segundo que a formação dela, que foi uma formação muito técnica,
ajudou ela a perceber as necessidades que ela tinha para outras áreas. E, por exemplo, ela conversa com a literatura. Tem uma obra que eu já vi ela trabalhando com os alunos, que é A Cozinha de Einstein, que é um livro, um romance, e que tem elementos de química lá, e ela lê com os meninos, dá para eles lerem, conversa, faz os experimentos que estão lá. E aí, o que foi mais interessante, uma vez nós fizemos um trabalho junto, que era debater a literatura e a química, através desse livro. E ela apresentou, então, os elementos químicos, e eu fui trazer a teoria da literatura naquilo. Os próprios alunos pegaram e falaram assim, mas isso a gente vê no dia a dia, isso que vocês estão falando é comum, é normal. E aí nós percebemos que, na verdade, isso é comum, é normal. E voltamos, então, para o que você disse, a setorização. Quando o Brasil tornou-se um país a porte de ser um país industrializado, nós separamos, dividimos todas as formações em setores, assim como as suas profissões, de forma a poder alimentar esse mercado consumidor que estava crescendo. Entretanto, a nossa sociedade demonstrou-se ser muito plural, e isso não foi o suficiente. Mas, ainda assim, a academia continuou nutrindo isso. E a sua pergunta, ela surge num momento muito importante, porque as mídias sociais, a tecnologia da comunicação, tem nos mostrado que precisamos cada vez mais de um indivíduo qualificado pluralmente, não somente em uma área, não específico. Voltando para outro exemplo, eu fiz uma série durante alguns anos, por conta da pandemia que eu tive que interromper, de seminários. E aí eu dava os temas provocativos. Claro, dentro da área da literatura, que era o que me daria uma facilidade de poder brincar, e convidava outras pessoas. Uma vez nós trabalhamos em uma escola com o romance Memorial do Convento do José Saramago. Aí nós trouxemos um padre, um pastor e um religioso candomblessista para tratar sobre a temática das religiões. E aí uma coisa que eu peguei e falei para os alunos, enquanto nós estávamos preparando, porque eu fiz a apresentação teórica sobre a obra e depois nós permitimos que cada um dos palestrantes, dos convidados, falassem sobre as suas religiões e os alunos iriam perguntar. O próprio Saramago já é instigador, então ele é muito crítico em relação à religiosidade. E aí eu disse para os meninos, abracem primeiro a criticidade. Vamos fingir que você não tem a sua religião. Vamos olhar a partir da perspectiva do autor. Por que ele está perguntando isso? E aí produz as suas perguntas para os religiosos a partir de então. E aí você teve tanto perguntas que eram capciosas, quanto eram perguntas num cunho de uma visão, literalmente, do que é a humanidade. Que eles foram totalmente livres. Eu podei ali no sentido muito mais de produzir uma gramática melhor para ele falar, mas não no seu conteúdo. E o que foi muito rico. Eu consegui fazer isso, como você disse, pela coragem, pelo ímpeto. Mas aí, quem me ouve que não é da área, pensa, é muito fácil, senta ali e faz negócio. Não, não é fácil. Por quê? Eu tive que me voltar para os teóricos. Porque eu preciso primeiro provar para a minha diretora, provar para a minha coordenadora pedagógica, provar para os pais de que isso que eu estou fazendo com os meus alunos também é educação. Também é proporcionar a eles um ensino que não está apenas na base do número, da nota A, da nota B, da nota C, da nota 1, da nota 10, mas que está na nota de como ele se porta diante do mundo, dos desafios e daquilo que ele vai ter que lidar, como, por exemplo, a multiplicidade de religiões. Então, quando eu me volto para o meu planejamento, eu pego os meus teóricos. Quem trabalha comigo sabe, eu não estou nem aí. Se eu quero fazer uma ideia e a pessoa me convida, eu falo, qual teórico que você usou? Quem é que vai defender? Quem é que a gente vai usar para nos defender se alguém nos acusar? Eu sempre penso assim, se alguém me acusar de que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu falo, o teórico que disse isso, aprendi isso aqui na universidade. Está dizendo que a universidade está errada? Então, é as armas que eu utilizo para poder aplicar aquilo que eu sei que vale. Um outro exemplo
eu tentei trazer uma nova visão agora para o meu ensino remoto, mais tecnológica. E aí eu não queria fugir dessa possibilidade do aluno também ter a liberdade de se expressar comigo, porque a telinha me limita, né? É áudio fechado, é vídeo fechado, é aluno que não está querendo olhar para minha cara de manhã com remela, ele embaixo das cobertas, aquela coisa que está dentro de casa, tem a mãe, tem o irmão. Então, eu também não me sinto tão carrasco ao ponto de falar para ele, não, liga a sua câmera. Se não ligar a sua câmera, eu não consigo dar aula. Eu não. Quer ligar a câmera, meu filho? Liga. A responsabilidade, eu deixo muito claro, a responsabilidade é sua. Então, eu busquei mecanismos para me nutrir nisso. E aí, eu venho com um novo exemplo de prática. Eu peguei uma obra que é da escritora Cristiane Sobral, que trata sobre a temática racial, principalmente na questão da pigmentação da pele e do cabelo. Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz. Distribuí nas turmas, cada um, é um livro, uma coletânea de poemas, cada um lê um poema e me produzir um podcast sobre esse poema. Livre. Você tem que ler o poema e me explicar o que você entendeu do poema. É um tiro no escuro, porque o aluno pode virar para mim, que já aconteceu, eu não entendi nada desse poema, professor. Mas aí a questão é, você não entendeu nada, o porquê? Você tem que me comprovar que você não entendeu nada. E aí mostra para ele, não, você compreendeu. A questão é que seu conhecimento de mundo observa isso a partir disso. Você não tem o conhecimento de tal área, talvez lhe falta vocabulário, e aí eu orientá-lo. Mas, ao mesmo tempo, também surgiram coisas maravilhosas. Que eu, que sou um atuante, um defensor, um militante das temáticas em defesa à racialidade, né, à negritude, nunca tinha parado para perceber. E coisas, por exemplo, que as minhas alunas, que são meninas, algumas que se identificam como pretas e outras que não se identificam, que me ajudaram a perceber. E eu, como homem professor, nunca iria observar. Então, o podcast, por exemplo, me ajudou a ter essa proximidade, porque aí eles queriam ter um retorno, eles queriam saber se eu gostei, queriam saber se eu ouvi, né? Aí eu compartilho, eu sou muito midiático também, né? Que sou da área da comunicação, eu compartilho nas mídias sociais, aí fica aquele burburinho, porque o outro quer fazer para ser compartilhado também, para outras pessoas comentarem, e assim a gente consegue construir esse novo diálogo, porque agora é um novo diálogo. Ah, muito bacana, mas isso significa também um trabalho muito grande, né, Robson? Que talvez também não seja sempre tão considerado, né? Como você disse, essa estante não é falsa, não é um adesivo, né? Ela é repleta de livros que agora você sabe, né? Jornalista mesmo, né? Todo jornalista tem uma estante atrás, né? Então, ela é de verdade. Não fala, né? menina. Quando começou a pandemia, que eu sempre falei para meus alunos que eu tinha uma biblioteca, porque eu vou para a sala de aula, eu levo alguns. Por exemplo, o livro que... Eu tenho uma turma que está lendo agora o livro da Chimamanda. Eu gosto de literatura, então eu vou lá e leio junto. E às vezes eu estou lendo, e quando a gente tem uma folga, ou um exercício, ou eu estou vendo que a aula está muito pesada, eu pego e falo, e aí, como vocês estão na leitura? Ó, estou na página tal, você viu o que ela falou aqui? Não acredito. Aí eu instigo o aluno a ler, né? Então eu levo. E aí eu sempre falei para os meus alunos que eu tinha, né? Mas aí, assim, para falar é uma coisa. Quando eles entraram na minha casa, a partir das mídias, um aluno pegou e falou, professor, levanta e põe a mão lá na parede, no fundo. Aí eu, o quê, né? Entendi, levantei e pus a mão na parede. Não, é de verdade, não acredito, tudo isso, é rico. Ah, não, filho, não é, isso é riqueza, sim, óbvio, né? Mas não é por acúmulo de riqueza, mas pela busca do conhecimento. Que isso eu percebo que falta neles instigar essa busca do conhecimento. Porque nós olhamos o profissional também da educação como ele dotado de todo o conhecimento do mundo, sendo que nós não somos. Nós somos nutridos a todo momento. E aí vai-se também um outro olhar para quem for da área nos observar, vai dizer para mim, você é fácil, você é homem, provavelmente deve ser solteiro, sou, não tenho filho, não tenho.
né? Então, eu confesso que é fácil para mim, porque eu me voltei exclusivamente para isso. Agora, pensa a professora que tem filho, que mora na periferia, que pode ser solteira, mas pode ser casada e o seu companheiro não ter a possibilidade de auxiliá-la ali. Então, há uma série de dificuldades com esse profissional para ele conseguir fazer um trabalho em que ele se debruça, pensa, analisa, planeja antes de executar, porque todo o trabalho do profissional da educação inicia antes, na sua casa. Eu sempre ouvi dos meus colegas, principalmente no início de carreira, eu tinha algum problema, eu chegava em casa exausto. Eu pensava, meu Deus, aquele menino não está entendendo nada, aquela criança vai sair da minha aula, não vai entender droga nenhuma. O que eu sofria, puxava o cabelo, ficava mal. Meus amigos, mano, você vai ficar louco, esquece essas crianças quando você sai da sala, esquece os meninos. E aí eu peguei e comecei a pensar, verdadeiramente, eu tenho que esquecê-los, em certa medida, para que eu possa pensar primeiro em mim, para que eu esteja bem, para a sala de aula. E para eu estar bem, eu preciso estar seguro no que eu vou fazer. Então, eu tenho que me debruçar. E eu entendo que nem todos os profissionais conseguem isso. Nem todos os profissionais foram preparados na academia para isso também. E nem todos os profissionais têm essa facilidade. Então, ou melhor, além disso, você ainda tem esse profissional que tem que trabalhar em 3, 4, às vezes 5 escolas para manter um salário digno para sustentar a sua família. E cada uma dessas escolas, suponhamos que na primeira ele dá 5 aulas em 5 turmas, cada uma com 30 a 40 alunos. Agora multiplica isso por 5. E aí ele tem que acompanhar cada uma desses alunos, tem que ter consciência do que ele fala na sala de aula, do que ele está aplicando, estar atento com a modernidade, com os novos ensinos que estão sendo aplicados. É verdadeiramente muito complexo. Então, imagina como que nós teríamos um ótimo profissional se, ao invés de ele trabalhar em 5 escolas para ter um salário digno, ele trabalhasse apenas em uma e tivesse o mesmo salário. E tivesse a possibilidade de montar o acervo dele, e tivesse a possibilidade de ter um tempo de se debruçar sobre o processo do ensino-aprendizado, primeiro para o conhecimento dele, para ser aplicado em sala de aula, e depois a percepção do seu aluno. Olha o diferencial que nós iríamos ter. E olha a qualidade. E Robson, e pensando que isso vale também, né? E aí talvez uma das coisas que eu tenho aprendido muito no curso que a gente está fazendo é também a desvalorização da educação infantil, né? E a importância que ela tem na fase, talvez a fase mais importante do desenvolvimento das crianças, né? E que preparo que as nossas colegas têm e que planejamento que elas têm para oferecer o que muitas vezes as pessoas acham que são é só brincar. Mas esse só brincar, que aliás eu achei muito legal que você segue brincando, que eu acho que esse é um desafio que a gente tem na vida, né? Não só o professor, mas todos nós. A gente tem que seguir brincando, né? Aprender brincando, fazer as coisas brincando é muito legal. Elas têm um desafio muito grande, né? De pensar cada uma daquelas brincadeiras para aquela fase de desenvolvimento, com a responsabilidade que tem, e ainda com todos esses desafios de cuidar de crianças que não falam ainda, não se expressa, às vezes usa fralda. Gente, nesse sentido, a gente tem uma caminhada ainda maior, porque a desvalorização do profissional de educação infantil é enorme, né, Robson? Eu vou pegar eu como exemplo de um profissional que soltou a corda. Eu, um ano, fui dar aula, eu já era professor já há uns quase 10 anos, fui dar aula na educação infantil. E aí eu percebi que eu não levo jeito. Eu não levo jeito. Eu não consigo. É muito pequeno, não que o indivíduo é pequeno, mas é muito limitadinho e eu não consigo, a minha linguagem não acessa. E aí eu percebi o quanto que eu precisava de preparo. Foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, eu. Primeiro que eu cheguei na sala de aula, pensa, os meninos de 7 anos, os catatauzinhos, e eu tinha nessa turma
2 alunos que eram de condições especiais, mas eu não sabia. E eu cheguei, fiz o cabeçalho na lousa e já comecei dando ordem. Olha, na minha aula, o caderno tem que estar em dia, cabeçalho todo dia, todo mundo sentadinho na fileira, me esperando, ninguém correndo no corredor. Já fui ditando regra. E aí, dei a aula, eles quietos, pensei, não, vai ser uma maravilha. Eles quietinho, porque eles estavam com medo de mim. Quietinho, na época eu estava barbudo, com cabelo cortado, curtinho. Então, eles falaram, que monstro é esse? E no outro dia, nenhum apareceu para a aula. E aí a diretora me chamou para conversar. Eles reclamaram para os pais, que a criança chegou em casa chorando. O professor vai brigar, o professor não gosta que a gente fala, o professor... Eu falava, ó, não pode falar enquanto eu estiver falando. Literalmente, eu fui ditatorial. Pá, 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 pá. E aí eu fazia as brincadeiras que o ensino médio pegava, fazia as minhas caras, que o ensino médio pega com muito mais facilidade, porque eles têm o tino, que a molecada não conseguia. E aí eu quase chorei com a diretora. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, beleza, passou esse... Não teve aula no segundo dia. E aí falei com ela, que eu me preparei. A minha sorte que foi de uma transição para o fim de semana. E aí eu fui buscar socorro aqui. Primeiro, fui lá. O que tem que fazer na educação infantil para as crianças se sentirem acolhidas? Foi a primeira vez que eu falei. Eu tenho que ser acolhedor, que eu falei para mim, né? E aí fui atrás das minhas amigas, que são da área também. Uma delas, né, várias me deram conselhos e exemplos maravilhosos, mas uma delas falou, olha, pelo que você fez, pela sua agressão, ela falou assim para mim, pela sua agressão, primeira coisa que você tem que fazer é sentar no chão com eles. Aí eu já olhei, sentar no chão? Ela me pegou um livro sobre didáticas de educação indígena. E aí ela foi me mostrando, olha aqui, os indígenas fazem isso, olha o círculo, olha a roda, a criança pode se ver, e aí você literalmente utilizar mecanismos para atingir esse indivíduo de forma didática, sem que ele perceba. Porque a criança, mesmo assim, ela não é burra. Ela sabe que você vai estar querendo educar ela, e ela não quer estar na escola. Ela quer estar no parquinho, ela quer estar em frente ao videogame. Então, você tem que utilizar esse mecanismo. Aí, beleza. Terceiro dia de aula, então, primeiro que eu andava de terno, gravata, aí eu vesti uma jardineira que eu tenho, velhinha, uma camisa colorida, peguei meus bonés, que eu adoro, e fui dar aula assim para eles. E aí eu comecei, olha só, afasta as carteiras, a partir de agora minha aula a gente senta aqui. Aí sentamos no chão e comecei a aula primeiro perguntando o que ele gostava de comer, qual que era a música. E assim eles foram percebendo que eu estava interessado em saber quem eram eles. E aí eu consegui 1 ano de aula, mas 1 ano desafiador. Então eu digo que o professor da educação infantil e a básica mais tenra tem que ser o profissional mais valorizado, porque ele está lidando com o ser humano puro. Puro, não no sentido de pureza astral, espiritual, mas naquele que nós estamos colocando a informação. E ele é tão puro que ele nos fala o que acontece na casa deles, quando ele se sente acolhido, como se a gente estivesse lá. Eu já peguei relatos tensos, que eu tive que me controlar, primeiro, para não chorar, pelo que a criança estava me falando, segundo, para não sair gritando, chama a polícia! Chama a polícia! Para ir lá e tentar entender aquilo e encaminhar para o departamento específico. Então, é um profissional, primeiro que ele tem que ser muito valorizado, e segundo que é um dos profissionais mais guerreiros do nosso país. Porque essas, em grande parte, essas mulheres não abandonam a sala de aula. Eu, por exemplo, sou aquele tipo pai que abandona filho. Eu abandonei a educação infantil. Abracei só ensino médio. Agora, essas mulheres não fazem isso. Nós temos pessoas muito criativas e nós subjugamos. Quando falam, cartolina, a piadinha, EVA, gizinho, brinquedinho. Mal sabem aqueles que não conhecem de didática, e que nós estamos aprendendo mais no nosso curso, o quanto que isso é poderoso,
o quanto que isso é potente e o quanto que isso pode mudar a perspectiva dessa criança para a educação, para o mundo, para a sociedade. Então, a educação infantil, ela para mim era uma das essenciais. Na verdade, eu acho que deveríamos fazer uma troca. Botar o profissional universitário para receber o que recebe remuneramente as professoras de educação infantil e trocar, para eles verem que é bom para tosse, para ver se iriam conseguir fazer 1/3 do que elas fazem. Não que não seja importante o ensino universitário. Robson, eu estou adorando conversar contigo, poderia ficar horas e horas aqui conversando, mas a gente já está há um bom tempo. Eu sei que a tua agenda também é super, né, puxada, e eu queria te pedir assim, um recado final, um comentário final, uma observação final para os colegas professores, né, de vários lugares do Brasil que estão nos assistindo. Olha, eu digo para eles uma coisa que eu sempre digo para mim quando eu enfrento algum problema em sala de aula. Não desista, porque sempre tem alguém se inspirando em você. Não desista, porque se você foi colocado aí por você mesmo ou por uma atração, seja ela qual for, significa que você tem um propósito. E se você já tem um tempo, olha para aqueles indivíduos que você ajudou a formar. Olha para a sua contribuição para a sociedade. E nós, professores, ainda seremos valorizados. E a gente precisa que você esteja lá para ser valorizado também. É o que eu digo para mim sempre, para poder continuar. Com certeza. Esse é o nosso sonho, que o professor seja devidamente valorizado, porque com certeza é a atividade mais importante que existe no mundo. E como tu disseste, todos nós tivemos um professor e todos nós tivemos pelo menos um que fez a diferença na vida da gente. Robson, muito obrigada por ter participado. Até a nossa aula. Foi muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para todos e parabéns pelo projeto, que é coisa finíssima. Muito bom.